Boa tarde. O Serviço de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP apresenta agora a 4ª edição do programa Universidade em Discussão, hoje debatendo as eleições municipais de São Paulo. Para a discussão do tema, contamos com a participação de José Álvaro Moisés, professor titular do Departamento de Ciência Política da FEFELESH e diretor científico do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP. Mestre em Política e Governo pela Universidade de Essex, na Inglaterra, e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, é autor de diversos livros, entre eles Contradições Urbanas e Movimentos Sociais, da editora Paz e Terra, e Os Brasileiros e a Democracia, Bases Sociopolíticas da Legitimidade Democrática, da editora Ática. Também integra o debate Humberto Dantas, mestre e doutor em Ciência Política pela USP, é professor do Centro Universitário São Camilo e diretor do CEPAC, Pesquisa e Comunicação, empresa de marketing político. É autor de livros como Introdução à Política Brasileira, da editora Paulus, e Marketing Político em Tempos Modernos, da editora Conrad Adenauer. Fazendo a mediação do debate, temos Eduardo César Leão Marques, professor livre docente do Departamento de Ciência Política da FEFELESH e diretor do Centro de Estudos da Metrópole do SEBRAP. É mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Entre seus trabalhos publicados estão os livros Estado e Redes Sociais, Permeabilidade e Coesão nas Políticas Urbanas no Rio de Janeiro, da editora Revan, e Redes Sociais, Instituições e Atores Políticos no Governo da Cidade de São Paulo, da editora Ana Blum. Passo a palavra, então, ao professor Eduardo. Obrigado. Então, estamos aqui reunidos para conversar um pouco sobre as eleições do próximo domingo e analisar um pouco o que se pode esperar, não apenas dos resultados da eleição municipal especificamente em São Paulo, mas dos seus desdobramentos sobre a política brasileira nacionalmente, sobre o sistema partidário, o sistema de coligações e tal. Talvez fosse interessante a gente começar pelos resultados mais locais em São Paulo e depois falar sobre as suas consequências em nível nacional. Então, eu começaria levantando a bola para vocês sobre o resultado da eleição majoritária em São Paulo. O que se pode esperar com relação a esse primeiro turno, ao final desse primeiro turno, e também com relação ao segundo turno. Bem, eu tenho a impressão que os dados de pesquisa divulgados nas últimas 2 semanas, tanto realizados pelo Datafolha como pelo Ibope, dá um quadro relativamente definido, né? A candidata do PT, Marta Suplicy, certamente vai estar no segundo turno. Há uma tendência forte do candidato dos democratas, Gilberto Kassab, de também estar no segundo turno, embora haja aí uma possibilidade de empate técnico, e acho que o que chama a atenção há um percentual em torno de 22%, 24% de indecisos, né? 22% que não se declararam, 2% que não respondem às perguntas, e tal, portanto ainda estão... certamente esse grupo vai definir a eleição. E desse ponto de vista, eu acho que um aspecto interessante, alguns colegas nossos estiverem fazendo pesquisa sobre isso, um artigo do Fernando Limonge, que é do nosso departamento, chama atenção para o fato de que na votação do que no artigo ele chama de centro, digamos, uma posição política que está entre o centro e a direita, né? Quer dizer, que tenderia a recolher votos da direita tradicional em São Paulo. O elemento básico de definição é a escolaridade média. Curiosamente, né, diferente do que aconteceu nas eleições anteriores, o candidato Gilberto Kassab, essa é uma das áreas em que as pesquisas estão demonstrando que ele está crescendo. Então, há uma indicação aí de que, digamos assim, que a candidatura dos democratas pode chegar ao segundo turno e aí vai disputar. Se nós tivermos, eu vou dizer isso de maneira muito rápida, porque evidentemente
para nós ouvirmos o Humberto e instaurar aqui uma discussão. Mas se isso acontecer, vai haver uma grande polarização entre, num certo sentido, a posição pró-PT e a posição contra o PT. Eu acho que a polarização vai ter este sentido, né, de uma candidatura que eventualmente, quer dizer, de uma disputa que eventualmente deseja impedir a possibilidade do PT voltar ao poder municipal, né? É difícil ter uma previsão clara agora de como é que isso vai se desenvolver no segundo turno, porque certamente é uma outra eleição, tem dinâmica própria, tem alianças que modificam o quadro, né? Mas certamente acho que essa vai ser uma chave muito importante da definição. Se caso a candidata do PT, Marta Suplicy, que foi ministra, que foi prefeita de São Paulo, foi ministra do Turismo no governo do presidente Lula, né? E é um nome possível para a disputa presidencial de 2010, vai ter um efeito muito importante no quadro digamos, da consolidação da hegemonia partidária brasileira. Há um outro dado que chama a atenção, o Estado de São Paulo fez a Folha de São Paulo fez uma pesquisa das 79 cidades com mais de 200 mil habitantes, né? O PT aparentemente tem preferência, tem possibilidade de eleição mais ou menos garantida em aproximadamente 32 destas cidades, né? O PSDB em 20 os democratas apenas 12. Quer dizer, há um certo equilíbrio. Mas o PT, evidentemente, está crescendo e vai ter um crescimento, né? E num tema sobre o qual certamente o Humberto vai falar, mas que também me chamou muita atenção, que acho que merece um debate, uma discussão longa, aprofundada nossa hoje, é que, no entanto, quando nós falamos das alianças locais, ao nível local, a aliança que, digamos, as alianças que desbordam qualquer significação ideológica, cresceu muito mais. O PT está aliado agora aos democratas num percentual de mais de 50% do que na última eleição de 2004. Quer dizer, então isso dá um quadro, pelo menos inicial, para a discussão, que eu acho que é muito interessante e, como o Eduardo perguntou de início, tem repercussão sobre a política nacional, não tem a menor dúvida. Obrigado, mas Humberto, o que você acha dessa... Bom, primeiro com relação ao quadro que estamos vivendo na cidade de São Paulo, primeiro uma consolidação já de longa data do PT, sempre entre os dois primeiros colocados, né? Quer dizer, eu acredito que, assim como o professor Álvaro colocou, exista sim um posicionamento a favor e contra o PT, mas isso de uma certa maneira reforça a importância do PT no cenário eleitoral paulistano. A gente tem que considerar que desde a eleição da Erundina, em 1988, o PT nunca deixou de figurar entre as duas primeiras posições na cidade de São Paulo. Venceu com a Erundina e com a Marta, perdeu outras eleições, enfim, mas sempre com a presença no segundo turno. Isso é muito importante. Inclusive, é importante lembrar que desde que a eleição em São Paulo, desde que, na verdade, a eleição passou a ter a possibilidade de segundo turno no Brasil, que nós temos assistido a realização de 2 turnos na cidade de São Paulo. Então, é realmente um eleitorado que tende a equilibrar as disputas. Uma outra questão interessante que precisa ser destacada é o Kassab, né, o candidato Gilberto Kassab, despontando aí nas pesquisas como um eventual postulante aí à vaga de prefeito, uma vez que muito provavelmente estará no segundo turno, como existe um reforço da figura dos partidos ou das legendas de direita na cidade de São Paulo, que é algo também bastante tradicional. Desde 1985 nós temos assistido então, assistimos a vitória do Jânio Quadros na cidade de São Paulo, e depois temos assistido a um retorno lento e gradual e depois a uma decadência do malufismo, né? E esse parece que era um espaço a ser preenchido, muito provavelmente preenchido nesse instante pelo Partido dos Democratas, que de uma certa maneira poderia então retomar algo que tradicionalmente parece que o eleitorado paulistano tende a aderir. Então uma eleição bastante polarizada e no que diz respeito a essa questão do anti-PT, já um comportamento esclarecido do PSDB em relação a isso. Os jornais dos últimos dias têm mostrado o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendendo a posição de que talvez fosse o momento de combater o PT na cidade de São Paulo, e isso torna a disputa ainda mais apimentada, porque muito provavelmente, mesmo com o segundo turno entre Kassab e Marta,
um Kassab atacado pelo candidato Geraldo Alckmin nas últimas semanas, muito provavelmente uma aliança entre esses dois partidos. Então, mas se você estava chamando atenção para estabilidade da presença do PT na disputa, na polarização política que marca as disputas locais em São Paulo, quem ocupa o outro polo tem sido um pouco objeto de disputa, né? Eu acho que talvez essa eleição não resolva para a gente essa questão, né? Porque, por um lado, você tem a direita tradicional em São Paulo, né? Com colorações que tinha colorações muito características, né? E você teve, a partir de um certo momento, os dados da pesquisa do Fernando sugerem isso, o crescimento do PSDB com força, disputando aí o voto de centro e capturando o voto de direita quando consegue polarizar com a esquerda, com o PT, né? Eu estou dizendo que dessa vez não fica muito claro o que está acontecendo, porque a candidatura dos democratas, que é uma das duas que pode chegar ao segundo turno na disputa com o PT, é uma candidatura fortemente apoiada pelo PSDB, ou pelo menos uma parte do PSDB. Então, não sei o que vocês... Eu acho que, num certo sentido, esse resultado estava previsto na pesquisa do Fernando. Né? Pelo menos nesse último artigo que ele faz, analisando várias eleições na cidade de São Paulo. Você está falando do artigo na Novos Estudos Sebrae. Publicado no Novos Estudos Sebrae, né? Acho que no último número. Né? Então, não sei, eu digo que confirma no seguinte sentido, porque há ali uma interpretação em cima dos dados de que quando houve a decadência, digamos, política ou uma deterioração do peso político da direita, né, principalmente representada pelo Maluf e o seu partido, e mais alguns outros partidos que se aliavam a ele e tal, né, que ocorreu na eleição do Pita, do Maluf, isso está sendo substituído pelo PSDB. Ou seja, o PSDB, como você disse, capturaria centro e uma parte da direita. Né? Num certo sentido, o Kassab está indo nessa direção, que ele está capturando uma parte do centro, tirando votos do PSDB do Alckmin, né? Tirando votos do Alckmin, portanto, deslocando o PSDB, mas, ao mesmo tempo, isso é que me chamou a atenção nos dados, isso acho que não está no artigo do Fernando, é um elemento novo. Né? Ele está tirando votos lá embaixo também, inclusive da Marta. Ou seja, eu acho interessante que, analisando um conjunto de eleições, apareçam algumas tendências, mas esta eleição, por alguma circunstância, muito provavelmente porque o prefeito, né, de um partido identificado com a direita, embora esteja numa coligação de centro-direita, porque ele não é explicitamente apoiado pelo PSDB, mas até pela omissão o governador Serra, né, num certo sentido, avalizou a candidatura pela omissão em relação ao candidato do seu partido. Né? Eu não quero fazer um julgamento de moral sobre isso, mas eu acho que isso é uma questão que aparece nos fatos. A não presença do Serra na candidatura do PSDB deu uma força enorme para o Kassab, né? E o Kassab está capturando essas outras áreas. Então, eu acho que vai ser muito interessante acompanhar isso para cotejar com pesquisas, essa que nós estamos mencionando e outras, que provavelmente está se formando aí um novo, digamos, uma nova configuração do eleitorado em relação a esses partidos. Né? Eu acho que a pergunta que fica, que num certo sentido você indicou, o Humberto indicou ao falar da importância do PT, né? Mas eu acho que a pergunta que fica é em que medida isso vai servir de maior enraizamento, consolidação dos partidos enquanto tal. Né? Eu tenho uma preocupação no sistema político brasileiro com o lugar da representação e o lugar dos partidos. Né? Eu sei que você tem muito mais a falar sobre isso por causa da pesquisa baseada nas coligações. Talvez seja interessante te ouvir sobre isso para a gente discutir. Mas eu acho que tem um problema aqui que está nessa nova configuração em São Paulo, que não aponta claramente, vai ter consolidação, não vai ter, nós vamos ficar num eleitorado que vai continuar sendo volátil entre posição de direita, de centro e tal. Eu acho que é uma questão interessante, uma questão política e uma questão de pesquisa interessante. Né? Eu acho que nesse sentido tem dois aspectos que eu gostaria de falar um pouco a respeito, que são importantes. Primeiro, nesse sentido que o senhor colocou, né, quer dizer, a Marta ela perdeu no último mês algo em torno de 5 pontos, quer dizer,
O que a pesquisa do Ibope, por exemplo, mostra é que essa perda ela transcende a margem de erro. Quer dizer, na verdade, houve sim uma perda, e houve uma perda nessa faixa de eleitores, por exemplo, de nível de escolaridade, podemos mais dizer baixo, né? Mais baixo, até quarta série, enfim, um nível de eleitorado não muito alto, né? E uma outra questão que eu acho que corrobora o que o Eduardo colocou, é que talvez essa direita, que sempre teve uma característica muito personificada, a gente falava em São Paulo em janismo, depois falou-se em malufismo, e talvez nesse momento a polarização esteja se dando efetivamente em torno de partidos, né? O PT não disputa sempre com os mesmos candidatos. A gente tem ao longo desse período a Erundina 2 vezes, o Eduardo Suplicy e a Marta 2 vezes, né? E no caso do PSDB, nós já tínhamos um José Serra, que em 96 teve uma dificuldade muito grande em alavancar a campanha em São Paulo, inclusive diante de um Pita que prometia, por exemplo, um projeto chamado Fura-Fila, em que o Serra se locomoveu até a Alemanha para mostrar que a coisa não funcionaria, e ainda assim o eleitorado embarcou de maneira muito firme na ideia da continuidade do governo Maluf, e dessa vez talvez não exatamente, digamos assim, a figura do governador, que como o senhor mesmo colocou, nesse momento não está aparecendo tanto, mas sim talvez um projeto, uma ideia pautado nessa aliança de centro-direita, que certamente se consolidará em torno do PSDB e os democratas. Talvez um elemento importante a destacar nesse quadro local aqui da direita seja uma certa crise de liderança, né? Produzida por uma dinâmica geracional, inclusive, né? São Paulo tem lideranças fortes, um histórico de lideranças fortes e carismáticas, né? De direita desde os anos 50, na verdade, com o Ademar de Barros, depois com o Jânio, depois com o Maluf. Nos anos, sei lá, na última década, o malufismo teve uma dificuldade bastante grande de produzir sucessores, né, nos seus próprios quadros, nas suas próprias fileiras, né. A experiência do prefeito Celso Pitta não foi bem sucedida, do ponto de vista de reproduzir o poder do grupo no médio prazo, né. Em período recente a gente tem aí o surgimento, pelo lado dos democratas, que era um partido sem expressão praticamente alguma na cidade de São Paulo, e mesmo na região metropolitana de São Paulo, né. Tinha uma dificuldade grande. Inclusive é interessante notar que o Pitta se elege numa ultra bem-aventurada estratégia de marketing político pautado nas realizações do governo anterior, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que em 1996 estreava a modalidade dos drops na campanha eleitoral. Né? Foi a primeira campanha eleitoral que nós tivemos em que o horário eleitoral não ficava restrito àqueles 60, 50, 40, 30 minutos, enfim, isso foi mudando um pouco ao longo dos últimos anos, mas sim aqueles drops que aparecem no meio da programação, né, as inserções, que as pessoas efetivamente acreditam. Na Europa isso já tem sido discutido bastante, na França, enfim, que seja um momento que o eleitor efetivamente presta atenção, ou pelo menos é tomado da sua atenção. Naquela campanha, o que foi dado foi um tom de continuismo significativo, né, ao governo Maluf, sem que o Pitta aparecesse sequer em 2 peças daquela campanha. Quer dizer, o Pitta não era utilizado, era única e exclusivamente utilizadas as realizações do governo Paulo Maluf até então e a continuidade daquele governo. Agora, uma observação que eu acho curiosa é que há uma coisa irônica desses resultados, né, que se a gente olhar do ponto de vista ideológico, talvez não seja um registro mais tão abrangente na política em geral, nem na brasileira. Mas se você olhar desse ângulo, na verdade, a reemergência dos democratas, portanto, o ex-PFL na cidade de São Paulo, está se dando através de uma entrada digamos, pelo centro-esquerda, né? Ou pelo menos supostamente pelo centro-esquerda, que era a social-democracia. Quer dizer, é interessante olhar isso, porque isso talvez signifique que isso que o Eduardo chamou de crise geracional, a produção, né, a formação de novos quadros e novas lideranças, novas elites dirigentes, vai se dar por um mecanismo inteiramente diferente do que ocorreu no período da democratização, em que, num certo sentido, os perfis eram muito definidos, né, contra e a favor do regime. Quer dizer, ninguém diria que o Covas, ou mesmo o Alckmin, ou o Ulisses, que desse ninho saísse alguém ligado ao PFL. Agora correu isso. Então, mas ligado ao PFL, mas que originalmente está ligado ao malufismo, né? Mas que a partir de um certo momento, né, um vereador que é da base de apoio do Maluf,
que foi secretário do PITA e que transitou para costurar a aliança localmente dos democratas com do então PFL com o PSDB. Com o PSDB. Só que local. eu acho que nesse processo, Eduardo, ele quer dizer, para voltar a uma máxima clássica, né, do Marx, né? Ao invés de você olhar o que as pessoas dizem, veja o que elas fazem. Ele adotou o programa do PSDB, ele fez literalmente o programa do PSDB. Né? Claro que isso tem um componente de estratégia, estratégia inclusive de marketing, tem estratégia de afirmação da sua liderança, mas em termos de ação, ele fez o governo que foi programado pelo Serra, que aliás é que eu acho que ajudou ele a crescer na pesquisa. E tem uma coisa importante que novamente os dados do Fernando Limonge da pesquisa lá no Centro José Metrópole indicam, é que a eleição do Serra contra a Marta foi a primeira eleição em que aconteceu realmente polarização geográfica na cidade de São Paulo. Né? Em todas as outras eleições locais do município de São Paulo na década de 90, quem ganhava a eleição majoritária ganhava em todos os lugares, ou quase todos os lugares, embora os níveis da vitória variassem de um lugar para o outro. Né? No caso da eleição anterior a essa, foi a primeira vez que você teve uma divisão geográfica do espaço do ponto de vista de quem ganha. Né? A Marta ganhando na periferia muito fortemente e o Serra ganhando no centro expandido e no começo da Zona Leste, no começo da Zona Norte, muito fortemente, mas essa diferença era suficiente para suplantar os votos a mais que a Marta tinha tido na periferia. Nesse sentido, essa dinâmica recente das políticas que você sugeriu, da Prefeitura de São Paulo, produzindo também políticas na periferia e capturando uma parte dos eleitores que seriam da Marta, talvez venha a ser central. Mudança, né? E venha a ser central do seu ponto de vista eleitoral. Do seu ponto de vista do resultado. Interessante o que você está dizendo. Até 2 pesquisas atrás, esse panorama estava se confirmando. Né? Marta extremamente bem avaliada, digamos, com preferências altas na periferia contra os candidatos PSDB dos democratas no centro. Agora, isso mudou, ela andou caindo em alguns lugares, crescendo em outros, e, pelo menos no caso do Kassab, olhando a pesquisa do Ibope, eu olhei mais a do Ibope, os dados desarticulados do que o do Datafolha, ele está crescendo também na periferia, não na mesma inteira, mas cresceu, e capturou supostamente votos dela. Então, de repente, deu uma mexida no quadro, né? Eu acho que tem 2 aspectos importantes nesse sentido. Primeiro, no que diz respeito não só à manutenção das políticas estabelecidas pelo plano de governo do então prefeito José Serra, ou do então candidato à prefeitura de São Paulo, José Serra, em 2004, mas também uma coisa que tem uma relação muito forte com as suas pesquisas, Eduardo, a questão da manutenção das peças, das pessoas, né, dos indivíduos em lugares estratégicos, em figuras em lugares estratégicos. Por exemplo, os subprefeitos mantidos, muitos subprefeitos do PSDB, inclusive ex-prefeitos de cidades próximas, etc., fazendo inclusive um trabalho muito reconhecido, muito bem reconhecido pela sociedade. E uma outra questão interessante, uma agenda de inaugurações no período pré-eleitoral muito forte nas periferias. Então a gente poderia, inclusive, citar alguns exemplos, como o Hospital do Mboi Mirim, vamos supor, que foi uma inauguração de um centro de saúde, que é um tema extremamente importante para a política, para a eleição municipal, numa região periférica, a adoção dos CELS, né, a adoção de CELS em lugares estratégicos também da periferia, enfim. Eu acho que, de uma certa maneira, houve uma tentativa de minar essa resistência à entrada aí do que poderíamos chamar desse centro-direita em regiões predominantemente marcadas pelo voto no PT em São Paulo, com realizações, e agora com a campanha, uma explosão de marketing, inclusive numa campanha muito, muito feliz do ponto de vista do marketing político por parte do candidato do Democratas, mostrando suas realizações, indo aos lugares, enfim, e a tentativa de desconstrução do PT dessas questões. Acho que estamos falando bastante, acho que enfim, de um dos possíveis, de um dos candidatos a ir para o segundo turno, com a segunda vaga, já que as pesquisas sugerem que a Marta já está praticamente no segundo turno, né? E falar um pouco da possibilidade do candidato Geraldo Alckmin ir ao segundo turno, e talvez mais importante do que isso, ou mais interessante do que isso, que só as eleições propriamente vão mostrar o resultado,
imaginar ou discutir um pouco as consequências, né, para o quadro político brasileiro, né, tanto e paulistano, tanto da ida dele para o segundo turno, quanto uma eventual não ida dele para o segundo turno. O que vocês acham sobre isso? Olha, primeiro uma questão, primeiro toda uma campanha pautada na possibilidade de não ida, né? Quer dizer, o PSDB de uma certa maneira, eu não diria nem o PSDB, porque a gente não está podendo falar o PSDB, né? O candidato do PSDB e a equipe que ampara esse candidato, também do PTB, enfim, que faz o vice e tal, de uma certa maneira tentando correr atrás de um eventual resultado negativo. Eu tenho ouvido, e aí, infelizmente, eu deixo um pouco a ciência de lado e parto um pouco para a questão dos boatos, da dificuldade que o candidato teria, que o candidato Geraldo Alckmin teria, caso não fosse o segundo turno, na sua sobrevivência política, né, o que seria dele para 2010, como que ele articularia, que candidatura que ele tentaria apresentar, enfim. Já que existem acertos já para 2010, como, por exemplo, o Senado, a figura do Afif disputando com o Eduardo Suplicy, que foi uma figura bastante valorizada pelo governador José Serra, enfim. Mas, efetivamente, a ida do Geraldo Alckmin para o segundo turno indica que existe um equilíbrio, as pesquisas mostram um equilíbrio muito forte, seja Marta e Kassab, seja Marta e Geraldo Alckmin, um equilíbrio muito forte, pelo menos no que diz respeito às pesquisas. Mas, ao que tudo indica, a captação dos eleitores do Alckmin, do Kassab, pelo Alckmin, seria talvez mais automática do que o contrário, né? Quer dizer, a captação dos eleitores do Alckmin pelo Kassab. Né? Não sei se seria na mesma proporção. Talvez por conta desses aspectos de ordem ideológica. Né? Quer dizer, a gente teria uma facilidade muito maior da direita migrar ao centro do que o centro necessariamente migrar à direita, se bem que estamos falando de candidatos com plataformas muito semelhantes. Inclusive, os planos de governo nesse ano são planos de governo muito semelhantes porque têm sido construídos sob pesquisa. Né? Os 3 candidatos prometem 3 hospitais e prometem coisas muito parecidas, etc. Mais ou menos nos mesmos lugares. Mais ou menos nos mesmos lugares, muda um bairro ou outro, mas os bairros são vizinhos, enfim, leste, sul e norte. Isso pode ser uma coisa positiva, né? No sentido que a pesquisa está mostrando efetivamente levando os incumbents, os que vão estar no governo, realmente a seguir a expectativa do eleitor. Até aí nada mal, eu acho que é positivo. Né? Mas eu queria comentar uma coisa que você diz, eu não tenho certeza se vai ter mais dificuldade de migrar os eleitores do Kassab para o Alckmin ou vice-versa. Não tenho tanta certeza sobre isso, por uma razão. Uma boa parte dos eleitores do Kassab hoje são eleitores do Serra. Do Serra, não é verdade. Então, nesse sentido, você vê que mesmo aí em algumas pesquisas que entraram nesse tema, né, a imagem do Alckmin tem aparecido nas pesquisas. Um deles, da metade dos seus eleitores, acham que ele vai, em 2010, disputar o governo. Quer dizer, a imagem dele apareceu, por alguma razão, trincada. E eu acho que, do ponto de vista de estratégia, ele realmente cometeu, na minha avaliação, um erro grave. Porque sem, digamos assim, ter suficiente segurança de unir o partido, ele bateu o pé e impôs uma candidatura. Quer dizer, isso se você olhar para os eleitores e para os militantes do PSDB, isso é um péssimo sinal. Que é um segmento sofisticado politicamente, pensa em planejamento, pensa em consequências. Não é? Como o próprio Fernando Henrique, numa entrevista, chamou a atenção, tem que pensar agora na estratégia de mais longo prazo. Quer dizer, uma boa parte desse eleitorado e dos formadores de opinião desse eleitorado raciocinam assim. Então vem alguém que cruza tudo isso, eu diria o seguinte, como sempre não se trata de julgar pessoas, mas eu acho que pegou mal. E isso vai ter um efeito, se tudo marchar como parece que o Kassab vai para o segundo turno, as pessoas vão votar no Kassab no segundo turno, com restrições que possam até a ele, mais à vontade, sem essa tensão. Não é? Portanto, eu acho que tem chance no segundo turno dessa coligação que vai provavelmente retornar, que é a coligação PSDB-Democratas, né, com um programa provavelmente muito ligado àquilo que foi a primeira prefeitura com o Serra, tem chance dessa coligação ganhar, porque se liga, a Marta, num certo sentido, ela chegou a 44, depois caiu e foi para 37, que é mais ou menos é quase 10 pontos.
que é mais ou menos o percentual histórico. Agora, eu acho que o Eduardo apontou, provavelmente ele está preocupado com isso, com razão, quais as consequências disso para o geral. Isso, né? eu ia puxar essa... Para o país. Isso, né? para a política Política nacional, brasileira. né? Para os cenários da política nacional no médio prazo. Né? Então, eu acho que o eleitor não vota pensando na política nacional. Não mas vota, mas o pode voto imaginar. tem, o Isso. resultado da eleição tem consequências. Né? E, então, desse ponto de vista, a minha impressão é aquilo que eu um pouco resumi antes. Eu acho que se a Marta ganhar, é uma consolidação de uma hegemonia do PT, digamos, no sítio eleitoral mais importante do país, simbolicamente e numericamente. Né? Então, o efeito disso seria muito importante para a preocupação do PT e do presidente Lula de fazer o seu sucessor. Se isso não ocorrer, isso introduz, como aliás os eleitores algumas vezes em São Paulo têm feito, introduz uma cunha de dúvida, no sentido de um maior equilíbrio e tal. Nós não podemos dizer agora quem vai ganhar, mas nessas duas hipóteses, eu acho que esses dois cenários vão estar presentes. Então vamos por partes. Consequências da possibilidade da Marta ganhar. Né? Vocês acham que a Marta é uma candidata forte à sucessão do Lula? Eu acho que é, Eduardo. Agora, eu não sei se a máquina petista vai permitir que ela seja candidata. Porque o Lula já sinalizou fortemente que a mãe do PAC, que a Dilma, seria candidata. A própria Marta, recentemente, né, num contexto em que o índice da Dilma já superou dela, né, superou da Marta, nacionalmente, das pesquisas. A Marta admitiu que, embora ela queira ser candidata, ela deverá ceder a vez. Eu tenho a impressão que vai funcionar isso no partido. Mas pelo partido ou pela decisão e pelos acordos que o Lula produziu para desenhar as candidaturas agora? Porque a Dilma não é a ministra Dilma não é uma pessoa do partido, né? Na verdade, ela tem que ser uma... Ela é uma figura do governo. PDT, ela é uma pessoa do governo, que veio de um outro partido, veio do PDT, tem uma outra... Quer dizer, tem uma história política inteiramente construída no campo da esquerda, mas... tinha vindo de um outro partido e não tem relações fortes com os grupos importantes dentro do PT. Nesse sentido, a Marta tem mais apoios, teria mais apoios internos do que a própria ministra Dilma. Né? Pode pintar uma competição, digamos, pode pintar aí uma tensão e uma competição. Eu tenho a impressão que vai prevalecer a voz do presidente, o ponto de vista do Lula. Embora o Lula, a gente tenha que distinguir o Lula do PT, quer dizer, tem uma série de processos internos do PT que não obedecem estritamente à vontade do Lula, mas o Lula, com a popularidade que ele tem agora, e o fato de ele ter se destacado, num certo sentido, há uma certa distinção entre a força política dele e a força política do partido. Eu acho que ele vai acabar fazendo a candidata dele, né, porque ele é mais forte do que o potencial eleitoral do partido, na minha avaliação.